Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@marges.com.br, pensamento@marges.com.br. Hoje estamos discutindo a falta de estrutura que pode afetar os processos judiciais relativos a crimes de trânsito em Minas Gerais. A nossa entrevistada é a juíza Maria Isabel Fleck, titular da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Doutora Maria Isabel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito da legislação brasileira. A lei seca já sofreu várias mudanças. Isso é benéfico, é bom, tem aperfeiçoado, digamos aí, a fiscalização, aperfeiçoado a punição a esses infratores e leis também que divergem dessa outra lei seca que podem ser aplicadas no procedimento. As alterações constantes da legislação têm em vista, obviamente, o aperfeiçoamento, né, da aplicação. No caso específico da chamada lei seca, a última alteração pela lei 12.760, agora já em vigor a partir de janeiro, ela trouxe a inovação quanto à questão de outros meios de provas para se comprovar o estado etílico e a alteração, consequentemente. Mas desobrigou o bafômetro nesse caso. Desobrigou e abriu um leque de provas em que o indivíduo que, evidentemente, né, de forma ostensiva, demonstrar em infração ao dispositivo de não ingerir bebida e conduzir veículos, tanto com a sua capacidade de locomoção e de condução alterada, ele poderá ser autuado, em flagrante inclusive, e por meio de filmagens, depoimentos testemunhais e da descrição daqueles sinais todos que um protocolo médico, né, e legal tem sido seguido para que o Estado seja materializado como a prova daquele crime. Antigamente, em não fazendo bafômetro, penso que a sensação de impunidade era maior, porque o fato se tornava atípico. Mas ao não fazer o bafômetro, não ser obrigado a fazer o teste do bafômetro, vamos recorrer a outros meios de provas que, às vezes, pelo grau de subjetividade desses meios, podem ser contestados mais tarde no processo, não? Obviamente, porque estamos no Estado democrático, a defesa é ampla, né? E o Estado de Direito tem que ser preservado. Porém, a capacitação dos agentes policiais, eu acredito que seja o diferencial dessa nova lei. E nós temos percebido, essa semana ainda conversava com o comandante de uma guarnição de patrulha do trânsito, e ele me dizia, né, que os policiais estavam um pouco receosos que não surgisse o efeito. Eu até o convidei para que eles estivessem em uma das terças-feiras, onde nós temos, em média, 25 audiências só da questão da embriaguez no trânsito e verificasse como realmente tem surtido, porque eles estão melhor preparados e vão verificar que está surtindo efeito. Em não recebendo o benefício do artigo 89, o processo de apuração da infração vai ser mais rápido. Nós vamos ouvir aqueles policiais já num momento processual mais célere, onde eles vão nos dar a notícia de que realmente aquele infrator demonstrava que não tinha condições, que ele poderia gerar aquele dano, que ele poderia, ou muitas das vezes o dano realmente ocorreu. Isso tem validade de prova, né? Sim, tem validade de prova. Então, Maria Isabel, eu vou ampliar o nosso debate convidando os estudantes da Faculdade de Direito da Faminas para me ajudar a entrevistá-la. A primeira pergunta, por favor. Para que haja um crime de embriaguez ao volante, é necessária uma concentração de álcool por litro no sangue do condutor igual ou superior a 6 decigramas? Natasha, hoje essa medida ela foi mantida, né, na Lei 12.760 e na resolução do CONTRAN, que, salvo engano, é a 432. Porém, como eu disse anteriormente, outros meios de provas poderão também levar ao indiciamento e futura denúncia e eventual condenação desse infrator. As alterações promovidas pela Lei 12.760 de 2012 do Código de Trânsito Brasileiro, elas são mais benéficas aos acusados dos crimes de embriaguez ao volante? Logo, elas devem retroagir ou não? Eu
penso que essa lei ela não é benéfica, na medida em que ela ampliou o rol de provas para que a situação possa ser caracterizada. Logo, se ela não é benéfica, não deverá retroagir. Agradecer então a participação da Natasha e da Faminas. Doutora Maria Isabel, as famílias das vítimas reclamam, né, da impunidade, da demora do processo. Como é que a senhora avalia essa colocação e que dificuldade o judiciário tem nesse momento? Olha, com certeza um dos crimes mais difíceis de lidar com a família vitimizada. Nós percebemos uma presença constante, né, principalmente no caso das vítimas fatais. Em caso de lesões corporais, também é doloroso lidar, o ouvir, colher a prova daquela pessoa que foi, não diria atacada, né, que foi lesada. Realmente é uma lesão de todas as formas. E o que eu acho que cria maior sensação de dor nessas pessoas não é totalmente a impunidade, é a brandura da sanção. Quando se mata alguém, o leigo não distingue entre dolo ou culpa. E o dolo seria a vontade de matar, né? Nos crimes de trânsito, às vezes a morte é muito mais trágica do que num homicídio doloso, até pela dilaceração, né, das lesões e o enfrentamento daquele corpo, né, completamente arrebentado. Traz na família a sensação de que aquele indivíduo teria que ter uma pena mais dura, mais rigorosa do que o outro que matou numa questão, às vezes, até de honra. E quando se condena, via de regra, no homicídio culposo, a pena é mínima, de 2 anos, porque o cidadão é primário, tem bons personalidade normal, a conduta social adequada e todas as demais condições previstas no artigo 59 são favoráveis. Não tem como o juiz também tirar um coelho da cartola e falar, eu vou dar a pena máxima. Até porque os tribunais estão aí para rever isso. E aí ele recebe aquela pena de 2 anos que, por força de lei, artigo 44 do Código de Processo Penal, deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Nesse caso, o que é mais conveniente? Que o cidadão vá prestar um serviço comunitário, espera-se que na vara executora tenha já um trabalho onde ele vá, assim como naqueles sursi processual, ter um processo reflexivo. Eu acho que o indivíduo que comete a infração no trânsito e principalmente causa a morte de alguém, ele tem que prestar um serviço comunitário num lugar onde ele vai ajudar a curar, onde ele vai pensar, onde ele vai trabalhar com a questão da própria embriaguez, né? Mas para a família isso é muito pouco. E além disso, o trabalho comunitário deveria ser fiscalizado por alguém e o Estado não tem capacidade para isso. Mas sobre esse assunto a gente volta a falar em instantes no próximo bloco. A gente volta em seguida.